Jungle. Audio Jungle. Olá, meus irmãos, estamos aqui começando mais um programa Alô Verdade aqui no Alô TV, um programa sensacional que tem muitas questões importantes que nós estamos levando esses dias, né? E hoje nós temos já muitas perguntas, muitas questões, muitas pessoas aqui interessantes diante desse programa Alô Verdade. E hoje nós estamos aqui de volta, né, para trazer hoje um assunto bem bacana. Eu trouxe um amigo, né, um companheiro de ministério aqui hoje conosco, para tratar um assunto bem legal, né? E com propriedade, porque ele é um escritor, é um teólogo, né? E pastor também. E nós vamos trazê-lo daqui a pouquinho, depois desse pequeno intervalo. Eu estou fazendo aqui só uma pequena apresentação para você entender de quem eu vou estar falando, tá? Daqui a pouquinho eu vou apresentar para você. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. E eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos para a unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Aí voltamos, como eu disse agora, hoje eu trouxe aqui um convidado especial que veio lá de Palmas, no Tocantins, né? E está aqui conosco, é uma referência, né, nas escrituras, porque ele escreve muito bem sobre liderança. Nós estamos aqui com Elidiano Ribeiro, pastor Elidiano Ribeiro, meu amigo, obrigado por estar aqui conosco, né, esta tarde. E hoje nós estamos aqui para falar sobre esse assunto tão bacana, que está quase exposto aí nesse seu livro aí, Liderança Cristã, né? E eu quero agradecer por ter aceito esse convite de estar aqui conosco. Obrigado, pastor Marcel Rocha. Muita satisfação mais uma vez poder somar e participar aqui com todos os telespectadores aí deste programa Alô Verdade, que estamos aqui para fazer jus a isto, trazendo verdades bíblicas aí a respeito dos temas que vamos trabalhar hoje aí. Nosso pastor Marcel já tem aí na ponta da agulha aí, na ponta da língua a questão proposta aí. Com certeza Deus vai nos orientar dentro das respostas aqui, pastor. Olha que legal. Pastor Elidiano, ele na verdade, ele tem uma formação, né? Ele é servo de Deus, né? Pastor auxiliar na Igreja Matriz Nação Madureira, né, na Igreja Matriz Nação Madureira de Palmas, bacharel em Teologia pela Faculdade Unida de Vitória, pós-graduado em Teologia e Interpretação Bíblica pela Faculdade Batista do Paraná e docência do ensino superior, comentarista da revista da Escola Bíblica Dominical, né? Professor de Teologia no Instituto Teológico Anac-Gogzo, né? Anacaso, né? É um nome difícil, mas tudo bem, vamos lá. Professor convidado dos seminários Logos, né? De São Luís do Maranhão, Gordão Filho, e também da família, da capital da família. Na verdade, ele é uma pessoa que tem uma extensa biografia aqui para trazer para você.
E o pastor Lidiano, ele escreveu um livro extraordinário, um dos livros que ele escreveu, né, que é esse é o último, né, que você escreveu, Esse é o último. né, que é Liderança Cristã. E nós vamos estar falando exatamente sobre liderança cristã hoje, né? Lógico, sempre mais voltado para dentro do contexto desse livro, né, que foi o último que Sim. você escreveu, né, pastor Lidiano? Pastor Lidiano, vamos lá. É liderança cristã. O que vem ser liderança cristã diante desse todo esse contexto que nós estudamos? Pastor Marcelo, liderança cristã, quando a gente vem apresentar esse tema, o nome por si só já é sugestivo e induz a uma liderança na perspectiva de Cristo. Ou seja, se é uma liderança na perspectiva de Cristo, é uma liderança a partir dos valores que o próprio Senhor Jesus estabelece quando ele vai constituir sua liderança, vai constituir sua equipe, vai montar seu ministério, seu corpo ministerial. Então, esse corpo ministerial ele é formado a partir de perspectivas de Jesus dentro do modo de ensino-aprendizagem do próprio Jesus. Quando a gente olha para Jesus, ele chamando os seus discípulos, ele chama 12. Só que ele não chama todos para fazer a mesma coisa. Sim. Então, aqui nós temos uma quantidade de discípulos onde cada um tem suas especificidades dentro do seu trabalho, de sua atividade laboral. O que a gente observa? Mateus 4, 18 e 19, ele chama 2 que estavam lançando rede, que são Pedro e André, o irmão dele. Mais adiante, versículos 21 adiante, eles chamam mais 2, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E eles estavam consertando as redes. Então aí nós já temos dois tipos de atividade. Sim. Quem está lançando as redes e quem está consertando as redes. Depois ele chama Mateus, que é cobrador de imposto. Ele chama Simão, um zelote, e chama Mateus, que é o cobrador de imposto, que é um publicano. Considerado a amizade de um publicano com um zelote era igual à amizade de Kim Jong-un com o presidente dos Estados Unidos. Coreia do Norte e Estados Unidos. É como se tivesse o polo dos muçulmanos, seguidores de Maomé, e o polo dos cristãos, seguidores de Jesus. O nível de rivalidade era como esse. Então aí você passa a observar que Jesus ele chama grupos, chama pessoas distintas para levar uma mensagem de unidade, de amor, companheirismo e lealdade. Então ele já por aí a liderança em Cristo é uma liderança que desafia pessoas a se desfirem dos seus modos e as suas atuações para reaprender um modo novo agora implementado pelo próprio Jesus. Mateus 4,19, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, ou seja, vocês já sabem pescar com as redes de vocês. Largue elas e venha pescar agora com as minhas ferramentas. O quê? Palavra. Então Jesus ele desafia essa transformação por parte daqueles que querem ser líderes a partir da sua perspectiva de formação. E é tão interessante, né, isso aí que você está falando, pastor Lidiano, que Jesus, na verdade, ele escolheu 12 homens, né? E esses 12 homens, cada um com uma personalidade distinta, né? E tipo assim, as características deles, as personalidades, né? Tudo eram diferentes, mas tudo servia para um conjunto nessa questão da liderança. Um aperfeiçoamento. Do aperfeiçoamento, como você falou, um era pescador, outro era coletor de impostos, outro costurava a rede, outro fazia isso, fazia... Mas ele usou tudo isso, não é? Essas disposições, essas questões, exatamente para ensinar princípios de liderança, né? Que é aprender a lidar com o diferente, aprender a lidar com o que... Entender que cada pessoa tem a sua habilidade peculiar. Muito bem. Cada um tem a sua habilidade peculiar. Então, a igreja ela é composta de... Então, ser líder na perspectiva de Cristo é acolher cada um que Deus chamou dentro da sua atividade que lhe é peculiar, sem precisar eu atropelar o que o Senhor sabe fazer melhor do que eu e nenhum atropelar o que o outro aprendeu por talento. Em resumo, tem 11 em campo, 1 no gol e 10 na linha. Todos estão aptos a ser goleiros? Sim, pode. Qualquer um vestir a camisa do goleiro, colocar as luvas e defender. Mas, por característica peculiar de cada um fica dentro da sua posição e o time inteiro ganha. O coletivo ganha com isso.
Pois é, isso é tão interessante, porque na verdade, as pessoas eu tenho, assim, observado muito, né, eu não sei, eu não estou dizendo que eu estou certo ou estou errado, mas quando eu ouço as pessoas falar: "Eu quero fazer um curso de liderança cristã", né. Porque na verdade liderança cristã é você possivelmente fazer um curso para aprender sobre o líder Jesus, né. Porque se você ele vai colocar o que? Os seus princípios, os seus valores, que ele tem que colocar sobre exatamente quem você é, o seu jeito, né, as suas características, né, a sua personalidade. Aí você vai saber liderar segundo a vontade de Cristo. Porque como você falou, são pessoas distintas, são pessoas diferentes em todo sentido, cultural, social, econômico, entendeu? Mas todos estão aptos, né, a seguir as instruções de Cristo como um líder. Né, e você Sim. como um liderado, sempre um liderado, né, um eterno liderado, né. Sim, o sempre aprendiz, né? Sempre aprendiz. O sempre aprendiz. Uhum. Jesus, é muito interessante quando ele trabalha, porque Jesus, quando ele chama essa turma toda, e eles não eram pessoas acostumadas a fazer. Jesus chama eles para o novo. Ou seja, é tanto que Tiago e João, eles queriam, a mãe deles faz um pedido de Jesus: quando o senhor montar seu ministério aí, quando o senhor estiver no seu reino aí, permita que os meus filhos, um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Ou seja, um deles queria o lugar de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai. Então, se um é para sentar à direita e o outro à esquerda, alguém vai estar no lugar de Deus, né? Avidez pelo poder. Então, isso acontece, pastor Marcel. Às vezes as pessoas estão. Eu fui chamada, pô, eu fui chamado. Aí, porque recebeu um convite para fazer algo na igreja, tem uns que já acham que é o lugar de Deus. Não, calma. Uhum. Aqui não tem grande. Aí isso leva até os discípulos a uma discussão, né? Eles falam assim: mas como é que pode, rapaz? Vocês agora, quem é o maior, Jesus? Quem é o maior? Não é? Levanta a discussão. Fica 2 de cá achando que é grande e 10 de cá contrariado com esses dois. Jesus, vem cá, senta todo mundo aqui. Aqui é o seguinte: quem quer ser o maior, seja o menor e seja servo de todos. Em resumo, liderança em Cristo é uma liderança servidora. Como diz o Mário Sérgio Cortella, um líder que não serve para servir é um líder que não serve. É verdade. Eu gosto muito que isso aí está lá em Marcos, né, capítulo 10, versículo 42 e 43, sobre essa questão de: mas Jesus, chamando-os para junto de si, diz: saber que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob o seu domínio, e sobre ele os seus maiores exercem autoridades. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida a resgate por muitos. Por muitos. Cara, isso é tão interessante que é muito paradoxal, entendeu? Com um princípio de liderança natural e um princípio de liderança cristã. Porque diante da liderança natural, que eu acho que é certo, dando coach ou numa empresa, que eu acho que é o certo, não tem como desassociar disso. Na verdade, é que você tem que servir. Você não tem que prezar em ser servido. Você quer ser o primeiro, você tem que servir a todos primeiro, né? Para você ser o primeiro, você tem que ser quase o último. Então Jesus, ele fala: não, o nosso princípio de liderança é um princípio um pouco diferente da liderança natural. É ter a predisposição de deixar os outros irem. E você ter a convicção e a sensibilidade de que você precisa ser o último para fechar a porta. Pois é. Ou seja, eu preciso ser o primeiro enquanto líder para abrir. Fico na porta enquanto todos que estão precisando passar por elas passem. Aí, depois que todo mundo passou, eu sigo. Por quê? Tenho a garantia de que não tem ninguém para trás. Perfeito. É. Tenho a convicção de que todos que estão sob a minha responsabilidade estão dentro do ambiente que eu quero e desejo que eles estejam. Eles são primeiros do que eu. Ok, olha que beleza, viu? Aqui é só começando. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta já para dar continuidade. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes,
com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Aí voltamos, né? Porque nesse tempo nós temos ouvido muito sobre liderança. É muita coisa sobre liderança. Como ser líder, como se tornar um líder. Eu sempre digo o seguinte, ainda que ser liderança cristã, nós não podemos ignorar os líderes do Velho Testamento, não é? Como é que Deus chama? Porque, na verdade, Deus chama cada um pelo nome mesmo. Eu quero você, quero você, quero você, quero você. Eu nunca vi na Bíblia, não sei, eu posso estar enganado, uma pessoa, eu vou me tornar um líder. Você não se torna um líder. Na perspectiva espiritual, estou falando de Bíblia. Você é chamado para ser um líder e exercitar e aprimorar. Mas você não vê um cara, não, vamos tornar um líder dos hebreus, um líder não sei de onde, não. Pelo contrário, todos que Jesus chamou, todos que lá no Antigo Testamento foram chamados por Deus, todos eles sofreram muito com esse chamado para ser líder. Aí você vai ver Moisés, vai ver muita gente aí nesse meio aí. E é interessante observar que lá no livro de Judas, né, que é bem interessante, que é o apóstolo, né, existem os tipos de líderes, né, que estavam dentro da igreja e que causavam problema dentro da comunidade cristã. Não é isso? Sim. Nós temos lá, quando o apóstolo Judas ele traz esta claridade em relação aos tipos de líderes que estavam infiltrados dentro da comunidade. É que fique bem claro, se não é o Judas Iscariote. Não é, não é. Esse Judas aqui é o Judas, não é o Judas traidor, é Judas, discípulo, meio-irmão de Jesus, que é considerado um homem justo, um homem piedoso. É crente, em resumo, não era desviado. Então, esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus, apóstolo, que escreve uma das epístolas universais e traz dentro da sua carta ali, no último livro antes do Apocalipse. É só, chega em Apocalipse, uma rua antes, está o livro de Judas. Não tem mais de um capítulo, né? É só um. Diante disso, ele traz essa claridade em relação a essa liderança. Ele aponta lá 3 tipos de líderes lá. A liderança que anda no caminho de Caim, a liderança que entra pelo engano de Balaão e a liderança que se rende ou praticam os mesmos atos da revolta de Coré. Aí a gente precisa reportar lá no Antigo Testamento para a gente entender quem foram isso e por que Judas, no século I, está trazendo esta informação e fazendo esta comparação, dizendo esse tipo de gente infiltrado tem andado no caminho de Caim, tem entrado pela rebelião de Coré e tem praticado o mesmo erro de Balaão. Qual é o caminho de Caim? Adoração divorciada da verdadeira, um culto distanciado ou divorciado da verdadeira adoração. Ou seja, ele era religioso na proposta de culto, mas não adorava como Deus desejava que adorasse. Então, o problema de Caim? Caim tem inveja do seu irmão pela oferta, pelo sacrifício dele. Ao invés de pegar o exemplo de Abel, e, pelo exemplo de Abel, ele se tornar um adorador como tal, foi recebido por Deus também, ele teria recebido, se repetisse. Sim. Mas ele não faz isso. Ele prefere o quê? Matar o seu irmão, do que se render a uma proposta legítima de adoração. Qual que é a liderança que se assemelha a isso nos dias que nós estamos vivendo? É uma liderança que, quando vê alguém dos seus liderados se destacar,
ao invés dele abraçar e dizer, você é do meu time, você vai ser titular do meu time, você vai cuidar dessa área, não. Rapaz, está se destacando, vamos matar. Vamos matar. Vou arrancar a cabeça, não vou deixar não. Por quê? Problema, tá achando que tá brilhando mais do que eu. É líder que é estrela, ele se incomoda com o brilho do sol sobre alguém, porque ele não concorda. A estrela só brilha quando não tem sol, né, pastor? É verdade. Se o sol desaparece, então tem estrela. Então, uma liderança estrelinha, como Caim parecia que queria ser, então essa liderança ela precisa rever seus conceitos. Então, o caminho de Caim é o caminho da inveja, o caminho do assassinato, é o caminho do culto divorciado da verdadeira adoração, é o caminho da oferta de coisas em preterição ao sacrifício que é exigido. Então, uma liderança que oferta muito, mas sacrifica pouco. Nós não estamos procurando, eu penso que Deus não está procurando líderes que ofertam muito e sacrifiquem pouco. Ele está procurando líderes que sejam capazes de sacrificar tudo para que mantenha a legitimidade da sua adoração e da sua atividade em relação à igreja e aos seus liderados. Então, essa é uma liderança segundo o coração de Caim, que anda segundo o coração de Caim. Ninguém pode crescer do lado dele. Eu tenho que matar. Eu tenho que matar. Eu não posso deixar. Senão vai tomar meu lugar. Ele começa abafando, né? Até tentar matar, né? Ele até Sufoca, né? Sufoca, né? Sufoca. Vai sufocando até que a pessoa não tenha mais força e às vezes uns não resistem, saem da igreja, aí ele diz, é porque, aí usa o texto bíblico, se saiu de nós é porque não era nossa. Não, não é isso. Saiu de nós é porque você matou. Perfeito. Esse é o problema. E tem que tomar cuidado, pastor, para que líderes não andem por esse caminho. Porque tem muita gente boa dentro das instituições, sendo escorraçadas dentro daquilo que estão fazendo, simplesmente por se tornarem ameaça para líderes fracos, que não têm o coração de Abel, mas têm o coração de Caim. E esse caminho ele é o caminho da derrota, do esquecimento. Rapaz, isso é tão interessante, Elidiano, isso é tão interessante, que eu estava aqui pensando num negócio, não sei se tem muito a ver. Eu penso que dentro dessa perspectiva de liderança, de sufocar, né? Tem uns que vão estrangulando até realmente minar e matar. Vamos usar essa palavra mesmo, fazendo essa analogia, né? Que eu achei interessante. E você vê, às vezes você está em determinado ambiente, né? Ambiente de igreja, eu estou falando de igreja, e você conhece as pessoas que têm uma capacidade teológica para ensinar, para poder entregar alguma coisa que um dia ele pagou um preço. Estou dizendo mais só para você entender. Gente, e essas pessoas às vezes estão lá embaixo, sentados, que eu não estou dizendo que é errado, entendeu? E ouvindo uma pessoa que nunca estudou, nunca abriu uma Bíblia. Eu não estou dizendo que é errado a pessoa chegar e ministrar, não é isso. Mas eu acho que isso é um negócio muito complicado. Eu sempre digo que tem muitos que era para estar lá em cima, ministrando, para ensinando mesmo, entendeu? Eles estão lá embaixo aprendendo. E muitos estão lá embaixo aprendendo, era para estar lá em cima ensinando. Por quê? Porque o líder, ele não observa isso, ou observa, ou por algumas questões, ele não conhece a questão. Eu acho esse negócio realmente muito problemático, cara. Aí, uma puxa a outra, que é o que anda pelo engano de Balaão. Pois é. O engano de Balaão. Balaão achou que poderia usar de um subterfúgio, de uma forma que trouxesse um meio para corromper o povo de Deus. Vai lá, contrata uma turma, vai lá e tenta com eles lá e fala que isso aqui vai dar certo e tenta o povo de Deus, induz o povo de Deus ao erro. Pois é. Então, o que é isso? É uma liderança que anda pelo engano de Balaão, é uma liderança que conhece a verdade bíblica, Pois é. mas por interesses escusos, por alianças mal feitas, preciso dar respaldo ao ímpio que está em nosso meio, porque eu não posso perdê-lo, então eu induzo aos liderados o engano.
induz o engano Isso é forte. aos liderados. Então, o que que isso acontece? Resulta em quê? Talvez uma igreja cheia de gente vazia. Tem muita gente cheia a igreja, mas vazios de Deus, né? Então, o que a gente passa a observar diante disso, o engano de Balaão é uma liderança que conhece a verdade, mas induz o povo ao erro para sustentar um status, para sustentar uma aliança que precisa ser honrada, feita nos bastidores, ninguém sabe de onde, fora completamente da vontade de Deus. Essa liderança é reprovada por Judas, o apóstolo. Outro sim, que é o rebelião de Coré. O que Coré queria? Queria ser sacerdote. Eu sou da tribo de Levi. Claro, os filhos de Coré tinham ascendência levítica. Então, Coré ele diz, eu sou da tribo de Levi, eu também tenho direito. Quem disse que é só esse Moisés aí que pode? Ou seja, é uma liderança usurpadora, que quer a qualquer custo ocupar o lugar sem ter sido chamado por Deus. Perfeito. Sem ter sido chamado por Deus. Então, tem que entender para que Deus te chamou. E como é que eu entendo? Atendendo primeiro o chamado de vir. Venha. Jesus disse, venha. Primeira coisa é vir, vem para cá. Vem para o time. Vem para a igreja. Seja crente, seja servo. Daqui para frente, partindo do princípio que sou servo, daqui para frente, eu não vou andar no caminho de Caim, não vou andar pelo engano de Balaão e nem vou também entrar pela revolta de Coré. Não vou matar o meu irmão por inveja, porque é meu irmão. Não vou fazer com que as pessoas se percam, porque a verdade me leva a colocá-las no caminho da verdade e não do engano. E também não vou me revoltar contra a liderança no sentido de querer tomar o lugar deles. Não, eu vou fazer como Jesus disse para fazer. Venha cá, quem quiser ser grande, seja o menor e que seja servo de todos. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Olha, você que está aí nos assistindo, telespectadores, né, os irmãos, líderes, né? Eu trouxe aqui uma pessoa que tem conhecimento, né, o Lidiano, escreve muito sobre liderança, ministra muito aí pelo Brasil. E é uma alegria, o pastor Lidiano, estar aqui com Vossa Excelência, né, partilhando um pouco dessas bênçãos. Mas daqui a pouco do intervalo, nós vamos continuar esse papo e vai ser bem interessante. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Voltamos, pastor Lidiano, você está com esse livro aí magnífico. Cara, que livro lindo, meu amigo. Tô feliz por você, ó. Você é merecedor, Deus é contigo, varão. Trabalhar. Trabalhar. E tem um tópico aí que eu achei bem interessante, que é liderança de produção ou de reprodução. Ou de reprodução. Não é isso? Isso. Qual é o modelo que deve ser adotado pela liderança no nosso tempo? Explique-se mais ou menos isso aí para nós que está nesse livro aí. Certo. Eu vou só fazer uma leitura bem rápida, pastor Marcelo, só para a gente entender. À medida que eu for lendo, a pessoa que estiver assistindo já vai entender. Fica à vontade. Liderança de produção ou de reprodução. Liderança de produção é tendenciosa e tanto quanto secularizada. Olha, já a de produção. É a consistência de números que apontam o quantitativo em preterição ao qualitativo, ou seja, quantas pessoas eu tenho é mais importante do que a qualidade daquelas pessoas que estão ali.
Nessa visão, quanto maior for o grupo que estiver sob os cuidados do líder, maior é a sua capacidade de conquistar. As altas cifras são indicativos de sucesso na gestão. Ah, tem muito dinheiro, então tem sucesso. É resultado. Produzir é a principal meta. Ter, encher, fazer, ganhar, gastar, comprar, liberar, ostentar são verbos indicadores de ações produtivas. A estatística é a grande aliada desse método produtivo. Isso pode ajudar a explicar por que aquilo que eu disse. Tem tanta igreja cheia de gente vazia. Líderes que apenas produzem, ou seja, criam o que querem, oferecem como desejam, liberam para quem escolhem e retêm para aqueles que julgam menos merecedores do seu alimento. Produzem suas doutrinas e seus cultos, seus impérios e seus deuses, seus milagres e seus grupos, seus discípulos e seus tronos, seus reinos e impérios. Esses deuses e seus deuses e seus anjos ministradores a quem dão ordens, seus templos e tempos, seus arraiais e carnavais, seus modismos e comodismos, convertendo-os em satanismo, seus altares e manjares, seus bacanais e festivais, seus súditos e príncipes, produzem tudo, pois no vale tudo dos números e das estatísticas, o que importa no final de tudo é o ter em detrimento do ser. Resumindo, liderança de produção é uma liderança que cria tudo a partir de suas próprias decisões, não considerando a ordem do chamamento. Tá, entendi. Que é a liderança de produção. Essa liderança de produção, na verdade, é uma liderança secular. Secular. Cabe lá legal, não tem problema, não é? Quem está disputando metas no mercado, sim. quem precisa de bater metas... Não que esteja errado, né? Não é isso, mas dentro do princípio... Dentro do princípio da liderança cristã. Valores de liderança aplicáveis à proposta da fé, não cabe dados estatísticos, porque isso aqui não é matemática exata, isso aqui é reino. Então, liderança cristã não pode ser uma liderança de produção, ela tem que ser liderança de reprodução. Por quê? Jesus disse, portanto, ide, ensinai, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, a ordem veio dele, o princípio é dele, ele já criou a proposta, já foi dada, o ensino já foi dado. O que é que ele diz aos discípulos? Ide e ensinai o quê? O que eu vos falei. Liderança de reprodução. Sim. Reproduzir. Interessante, muito bom. Né? Reproduzir. Quando Paulo vai ministrar a ceia, ele diz, capítulo 11, versículo 23 da primeira carta aos Coríntios, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quando ele vai falar aos líderes, ele diz, eu não estou falando palavras persuasivas de sabedoria humana, mas estou aqui falando pelo Espírito Santo, inspirado por ele. Então, tudo que tem por reprodução é o quê? É uma liderança que reproduz o princípio bíblico cristocêntrico. Princípio bíblico. Não é, pastor? O pastor falou que lá na minha empresa eu não posso mais... Não. Irmão, na sua empresa, deixa eu lhe falar, se você é empresário, trabalha com produção, produza, cresça, ganhe dinheiro, enrique, mas nunca deixe o coração se encher de tudo isso. Deus vai te abençoar em tudo que você fizer, desde que você seja servo dele e não servo do que você tem. É uma questão. Liderança de produção é ter em preterição ao ser. Liderança de reprodução é ser antes mesmo de ter. Líder de produção e de reprodução. Olha que é tão interessante que eu trouxe aqui, eu até coloquei num livro do Oswaldo Sander, que eu acho bem bacana. Ele faz mais ou menos assim, essa comparação, sabe? Essa questão da liderança natural, né, vamos dizer assim, e a liderança espiritual cristã. Que ele diz assim, olha, o líder natural, ele é autoconfiante, tá certo, ele tem que ser autoconfiante, não tem? Na sua empresa, tem que ser, entendeu? Mas o líder espiritual confia em Deus, não é? Aquele que Deus designou, que Deus chamou, é bem diferente. Aí ele faz, o líder natural conhece aos homens, o líder espiritual conhece também a Deus. O líder natural faz suas próprias decisões, ambicioso, né? O líder espiritual procura a vontade de Deus, com humildade, entendeu? Então, ele vai fazer essa comparação, eu achei bem interessante, né? O líder natural gosta de comandar os outros, né? O líder espiritual delicia-se em obedecer a Deus. Então, é tão interessante isso que você falou sobre
essa questão de liderança de produção e reprodução, porque o de reprodução, dentro da perspectiva de reino, é aquilo que você está reproduzindo daquilo que você foi chamado, né? E que você foi mandado fazer por Deus. Sim, aí o senhor vai observar, pastor Marcel, quando a gente vai falar dessa liderança e reprodução, Paulo, ele aplica, é uma tese de doutorado do Dr. Brian Dodge, escrevendo liderança de poder na igreja. Ou seja, é uma liderança revestida do poder do Espírito Santo na igreja. Ele apresenta exatamente na sua tese de doutorado, o princípio operacional de Paulo. E o princípio operacional de Paulo era o quê? Era o alcance de gerações. Aí a gente vai entender, ele faz uma exegese em cima do texto de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículos 1 e 2, se não me falha a memória, ele diz o seguinte, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouvistes? Paulo, geração dele. Confia-os, geração dos discípulos de Timóteo, geração de Timóteo, que é Timóteo que tem que confiar. Confiar quem? Confiar pessoas idôneas, que são os discípulos de Timóteo. Para quê? Para que eles também confiem a outras pessoas. Geração dos discípulos de Timóteo. Geração de Paulo, tem uma geração de Timóteo, outra geração, que Timóteo era mais novo que Paulo. Geração dos discípulos de Timóteo, geração dos discípulos dos discípulos. 4 gerações nós temos aqui. Perfeito. 4 gerações. Então, princípio operacional, alcance de gerações. Liderança de reprodução é o quê? É alcançar gerações. A liderança nossa, ela precisa alcançar a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso. Ele não pode ser indiferente com nenhuma das faixas etárias. Ele tem que dialogar, porque as gerações estão vivendo todas simultaneamente, ao mesmo tempo, e precisam ser alcançadas. Então, liderança e reprodução é isso. É reproduzir o reino ao ponto dele alcançar todas as faixas etárias, ao ponto de ninguém ficar para trás na proposta do cuidado de Deus em relação à igreja. Caramba, rapaz. Esse pastor Ediano é por ser meu amigo, né? O cara é bom mesmo, né? O cara tá afiado. Meus irmãos, o pastor Ediano, ele tá com um livro aqui, né? Esse é o último livro que ele lançou, tem vários livros, né? Esse livro tá excelente. Ele vai fazer um pouco desse marketing que eu falei que é para fazer mesmo, que é para ele poder expandir, que é livro abençoado, é de um homem abençoado. Ele vai falar um pouquinho dele, vai deixar suas redes sociais, como você pode adquirir, como você pode... Não sei. Eu vou deixar com você para falar um pouco sobre esse livro, né? E como é que você está vendo tudo isso e pode você deixar sua mensagem aí final. Certo. Muito bem, pastor Marcel Rocha. Esse livro aqui, nós fizemos uma abordagem da liderança a partir dos seus conceitos introdutórios, para que a gente afunile dentro da proposta da liderança cristã, que, claro, já traz uma proposta do Novo Testamento, de Cristo para cá. Aqui eu trato a liderança cristã na perspectiva histórica. A partir desses líderes que Jesus escolheu, aqui nós vamos trabalhar e apresentar o perfil dos 12. Às vezes as pessoas perguntam, cadê, onde é que está, quem é discípulo, quem é Tiago? Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, quem é Tiago? O Tiago que morreu é o mesmo que Nero mandou matar, é o mesmo que está escrevendo a carta e faz aquela confusão. Aqui eu explico. Quem é? Judas, esse Judas aí, quem é? Judas que matou, que morreu, quem é esse aí? Não. Aqui a gente vai explicar. Aqui a gente tem liderança na perspectiva de Cristo. Eu tenho aqui, pastor, liderança na perspectiva dos sinóticos. Liderança em Mateus, Marcos, Lucas. Aqui eu tenho liderança do apóstolo João. Aqui eu tenho liderança na perspectiva de Judas, o apóstolo. Aqui eu tenho liderança na perspectiva paulina. Aqui eu tenho liderança na perspectiva de Pedro, Tiago, justo, meio-irmão de Jesus. Sim. Aqui eu tenho liderança onde eu faço a comparação, mostrando por A mais B, segundo as Escrituras, que Tiago e Pedro, na sua epístola, eles apresentam exatamente a reprodução daquilo que Jesus ensinou. Nas suas cartas, aqui tem os textos comparativos do que Pedro diz, reproduzindo o que ele aprendeu aos pés do mestre. Aí. Aqui tem a comparação do que Tiago, o apóstolo, mesmo ainda não sendo
atuante no ministério. Depois que Jesus morre é que esses homens vêm aparecer. Até porque João capítulo 5, versículo 7 diz que, capítulo 7, versículo 5 diz que nem os irmãos dele criam nele. Então, aqui nós temos Tiago fazendo essa comparação. Então, aqui eu tenho praticamente toda a proposta do Novo Testamento no que tange a pauta liderança. Aqui eu tenho nesse livro aqui. E o mais importante de tudo isso, pastor Marcel, é a contemporaneidade. Contemporaneidade é o quê? É a aplicação para os dias atuais da liderança de Mateus, de Pedro, Tiago, João, Judas. Aqui nós temos toda essa proposta e, mais importante de tudo, como é que nós vamos aplicar isso do que tem aqui aos nossos dias? Porque não adianta nada a gente ter tudo aqui e não ser nada disso aqui aplicável. Então, mais importante de tudo, como aplicar princípios da liderança de Jesus a partir dele, o mestre, os discípulos, os apóstolos e agora eu. Então, está aqui dentro desse livro. Como é que eu vou adquirir? Elidiano Ribeiro Oficial é o meu Instagram. Lá pode entrar, seguir, deixe seu comentário, faça a sua solicitação, nos chama lá no privativo, Pastor Marcel, e nós estamos aqui prontos para atender o Brasil e o mundo assim, quem nos solicitar. Olha, vai estar aí no vídeo, vai estar aí o Instagram dele, vai estar aí como você quiser adquirir, né? Esse livro, isso é uma bênção. E eu vou dizer, pastor Elidiano, parabéns, né? E outra vez, obrigado, meu irmão, já estivemos juntos algumas vezes, né? E você é uma bênção, meu amigo, sabe? E que você possa ser abençoado cada vez mais e que Deus lhe dê essa mente brilhante, né? Iluminada, para estar escrevendo para nós sobre esses assuntos. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, pastor Elidiano. Caminhamos junto. E olha, não deixe de adquirir essa obra-prima, viu? Principalmente dentro dessas faculdades teológicas. Preste atenção, eu sei o que estou indicando, tá? Pastor Elidiano. Deus abençoe a todos e até a próxima. Audio Jungle. Audio Jungle.